Terceira questão de matemática, FUVEST 2023, segunda fase. Considerando A, um conjunto numérico formado por 1, 2, 3 e 4, e B, um conjunto numérico formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantas funções de A em A existem? E uma condição, não necessariamente sobrejetoras. Uma função é sobrejetora quando as respostas equivalem ao seu contradomínio, né? Ou seja, o contradomínio da função A, aliás, o contradomínio dessa função f é o conjunto A, 1, 2, 3, 4. Só que não necessariamente as respostas precisam ser todos esses números. Para entender essa pergunta, vamos tentar construir aqui um conjuntinho mais básico possível. Então, o item A está aqui em cima, gente. Veja, se eu escolho um x, por exemplo, 1, existe uma função matemática que faz esse 1 virar 1. Por exemplo, f de x igual a x. Agora, o 1 pode virar 2, se o f de x for 2x. E 1 pode virar 3, se o f de x for 3x. E assim por diante, ou seja, existem 4 funções possíveis, pensando só nesse caso. E aí nós temos que pensar agora nos outros. Se o número for 2, por exemplo, 2 para virar 1, a função tem que ser f de x igual a x sobre 2. E assim por diante. Então nós temos esta função. Veja que mesmo que a função seja parecida, o domínio e o contradomínio são diferentes. Então eu falei que f de x pode ser x, né? Mas no caso o domínio vai mudar as condições. Então nós podemos repetir isso por 4 vezes. Uma vez cada função, cada número desse domínio apresenta 4 possibilidades de função. Como são 4 números no domínio, são 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que dá 4 à quarta. Isso dá 256 casos possíveis. Então essa seria a primeira resposta do item A. Confesso que esse tipo de questão ele é chato, é difícil, porque demanda possibilidades. E isso na prova, com o tempo apertado, é muito difícil da nossa consciência ficar assim tranquila, né, de que eu estou gastando tempo à vontade, porque essas questões elas demandam tempo. Mas para o futuro eu coloco minhas observações. Vamos para o item B. Quantas são as funções de B em B agora que satisfazem esta função para todo n pertencente a B? O que essa função está me dizendo? f de n igual a n. Ora, eu estou pegando a resposta da função e voltando ao original. Então, sei lá, se eu boto n valendo 1, a resposta vai dar 1. E esse 1 sempre vai dar 1. Né? Por exemplo, vamos fazer aqui um joguinho com as setinhas. Né? Se a função for de 1 em 1, eu posso pegar a resposta, botar de novo no x, né, na função, que ela vai voltar a dar a resposta n e vice-versa. Né? É como se fosse uma função inversa. Aqui nesse caso, meus caros, vejam que existe apenas uma possibilidade dessa função existir, né? Onde eu pego um x e transformo ele num y que corresponde ao mesmo x. Essa seria a ideia. Né? Aquela função f de n, ela pega a resposta f de n, que quando introduzido, dá o próprio n de novo. E aqui nós temos uma escolha de 6. Eu não escolhi nenhum para fazer um parzinho, essa seria a ideia. Isso aqui vai ficar claro futuramente, né? Mas pensem apenas que existe apenas uma função que transforma 1 em 1, né? Que seria f de x igual a x. Aqui eu tenho um caso particular, né? Ou seja, eu posso inverter duas funções. Se o x vale 6, a resposta vale 5, é uma resposta diferente, né? Eu pus 6 no n e deu resposta 5. Só que eu volto lá na função e coloco essa resposta 5 e dá o 6. Né? Ou seja, eu estou respeitando essa condição de que a resposta da primeira sentença vai voltar atrás no primeiro cara da história. Né? Então, eu ponho 6.
Coloco 6, a resposta é 5. Aí eu coloco a resposta para operar na função. O que vai dar? Vai dar 6. Eu comecei no n e terminei no n. É isso que está querendo dizer aqui. Essa análise combinatória, ela se refere às possíveis escolhas de dois números que podem trocar entre si. Por exemplo, aqui eu fiz 5 virando 6 e 6 virando 5. E os outros números ficaram quietinhos. 4 vira 4, 3 vira 3, 2 vira 2, 1 vira 1. Agora, eu não preciso necessariamente escolher esses dois pares. Eu posso escolher outros dois pares. Por exemplo, 1 pode virar 6 e o 6 pode virar 1. E aí eu tenho uma outra possibilidade, uma outra nova função. Vamos lembrar que todas essas setinhas, elas se referem a uma única função. Ok? Uma vez que ele pede que seja respeitada essa condição. Né? No caso anterior, por que está diferente? Porque anteriormente não necessariamente sobrejetoras. Né? Então aqui, meus caros, nós necessariamente precisamos dessa condição de sobrejetora para que dê certo essa função inversa. Né? Então eu estou aqui fazendo uma análise combinatória, escolhendo dois números do domínio para que possam ser trocados, assim, cruzados entre si. Então se eu pegasse, por exemplo, 2 e 4, o 2 viraria 4 e o 4 viraria 2. Isso feito dá 15 possibilidades. Aí vamos para uma próxima opção. Se eu escolho 4 números agora, mas não 4 de uma vez, eu tenho que escolher primeiramente de 6, eu escolho 2 para ficar fixo. Depois dos 4 que sobraram, eu escolho 2 para formar um par de cruzamento. E os outros que sobraram vai ser o próximo par de cruzamento. Essa análise combinatória daria 15 vezes 6 vezes 1. Porém, é aí que entra a minha observação, não dá tempo de fazer isso na FUVEST, na real. Isso aqui é apenas uma questão para te desestabilizar. É um tropeço. São questões que eu pularia com certeza na prova. Aqui eu fiz uma observação das opções, por exemplo, desse caso inclusive, né, dessa análise aqui. Os pares ordenados seria 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 3, porque ele está cruzando, 5 dando 6 e 6 dando 5, ok? Agora, se nós fizermos uma inversão dessa observação, 1, 1, 2, 2, 4, 3, 3, 4, 6, 5, 5, 6, isso daria no mesmo. Né? Ou seja, essa mera inversão ela pode acontecer em vários pares, daí o 2 fatorial. Eu tenho que dividir pelas repetições, uma vez que esses casos podem ser permutados de posição, sendo que são a mesma coisa. Feito isso, nós temos o valor de 45. No último caso, nós temos que pensar que dos 6 eu escolho 2 para formar um par, dos 4 que sobraram eu escolho 2 para formar um par, e os últimos 2 vão terminar formando um par. Cada um deles fazendo um cruzamento. Mais uma vez, existe a possibilidade de uma permutação entre os casos, que trabalhando dá no mesmo, só que aí no caso são 3 pares, não mais 2 pares. Então esses 3 pares exigem que eu faça um 3 fatorial aqui embaixo, que são os casos de repetições. Né? Bom, veja que o próprio texto, conforme eu escrevi aqui, né, ó, fixo, par, par, são 2 caras iguais. Né? Você pode pensar assim também. Né? Pensa na palavra fixo, par e par. Então, 2 fatorial porque tem par e par aqui. Isso aqui pode alternar. Ou aqui tem 3 palavras escrito par, e aí 3 fatorial embaixo. Também seria uma possibilidade para pensar nessa simplificação. Fazendo as contas dá 15 também. Resultado, temos um único caso, 15 casos, 45 e 15, soma tudo, 76 casos de funções do tipo f de n igual a n, que é um caso meio função inversa. Complicadíssimo, gente. Não dá para fazer isso na FUVEST. Sinceramente, se a pessoa tiver treinada só nisso, parabéns. Você consegue resolver uma questão dessa na FUVEST com velocidade. Agora, no ensino médio, isso não é trabalhado com volume. Não tem muitas questões assim, com esses sistemas, incluindo função, cara.
A letra C é o desafio Master, né? Vou ser sincero com todos aqui nesse vídeo. A letra B e a letra C eu não fiz, eu estudei a resolução que a FUVEST disponibilizou para poder mostrar para vocês aqui em vídeo, né? Letra C, escolhendo aleatoriamente uma função de B em B bijetora, qual é a probabilidade de f ter ao menos um ponto fixo? Bom, agora, meus caros, para ser bijetora, ela precisa ter uma única resposta, que é injetora, e que todo o seu contradomínio seja as suas respostas. Bom, para fazer essa questão, a FUVEST sugeriu uma árvore. E aqui eu fiz uma explanação um pouco mais profunda do que eles fizeram lá. Função não ponto fixo. O que é uma função não ponto fixo? É o contrário do que a gente fez atrás lá, né? Não exatamente o contrário, mas, por exemplo, quando eu faço o x1 valer 1, isso é um ponto fixo. Eu não quero mais isso. Eu quero que o 1 seja qualquer coisa, menos 1. Então, se eu começo pensando numa resposta possível, né, no número 1, coloco o número 1, o que ele pode ser? Ele pode ser 2, sei lá, né? Ou vamos pensar no caso do 2 valendo 3, como é o caso aqui. Eu pego o número 2 e ele vale 3. Então o 2 vai valer 3. Veja que eu puxei uma setinha. Aí, na sequência, eu peguei o 3 e fiz ele valer 1, que é uma possibilidade. Depois eu peguei o número 1 e fiz ele valer 5. Depois eu peguei o número 6 e fiz ele, o 5, perdão, e fiz ele valer 6, que eu ainda não tinha feito. E o 6 vai valer 4. O que nos sobra? Sobra apenas um valor que eu não tinha feito ainda, que é 4, valendo 2, que é o início daqui, ó. Veja que eu terminei no 4, o 4 tem que valer 2. Então essa árvore ela meio que se retroalimenta, né? O final daqui é o número que vai dar a resposta lá em cima. Nesses casos, como é que a FUVEST pensou então? Ele pensa no enunciado e fala, pense no número 1. Vamos supor que o número 1 deu resposta 2. Só que o número 1 pode dar resposta 3, 4, 5 e 6. São as possibilidades. Mas vamos supor que o número 1 deu resposta 2. Aí se o número 1 deu resposta 2, você vai, por exemplo, para 2 valendo 3. E aí o 3 pode valer o quê? Pode valer 4 também. Aliás, o 2 pode valer 4, pode valer 5, pode valer 6. Ou o 2 pode valer 1 também, que é uma outra possibilidade. E aí o 1 pode valer 4, ou 5 ou 6, e assim sucessivamente, né? Você teria que formular um conjunto numérico desse jeito para conseguir constatar que isso aqui é verdadeiro. Então, esse grupo que está aqui foi confeccionado a partir do 2 valendo 3, do 3 valendo 1, do 1 valendo 5, do 5 valendo 6, do 6 valendo 4 e do 4 valendo 2. Né? Esse é o raciocínio que a FUVEST organizou. Então, montar essa árvore demandaria antes, primeiro passo, montar um caso genérico como esse. E todos os outros possíveis, até perceber que dá para organizar tudo desse jeito. Não dá para montar essa árvore de primeira. Bom, aqui vocês têm a contagem agora dos casos possíveis, né? Você pode contar sempre com 5 possibilidades nessa primeira opção. Aí você tem uma possibilidade, isso aqui não é o número 1, tá? Isso aqui é uma possibilidade para que dê 4 na outra. Depois dessas 4 pode ter 3, depois de 3 pode ter 2, depois 1 e só pode ter 1 no final. Então isso daqui não são números, viu? Isso aqui são quantidade de possibilidades, né? Por isso essa bolinha circulada aqui. Fazendo essa análise, baseado nesse diagrama, nessa árvore, você pode contar, por exemplo, 5 casos, 4, 3, 2, 1 e 1. Né? Eu fiz essa conta aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Depois você tem 5, 4, 3, 1, 1, 1. 5, 4, 3, 1, que é o segundo caso. Depois 5, 4, 1, 2, 1, 1. 5, 4, 1, 2, 1, 1. Né? Que terminou lá no 1. 5, 1, 3, 2, 1, 1. 5, 1, 3, 2, 1, 1. Aqui faltou o número 1, mas essa é a contagem
E por último, 51311. 53111. Essas são as multiplicações, casos ou você multiplica, soma tudo, dá 265. São os casos favoráveis. Não favoráveis, perdão. Não favoráveis. Por quê? Porque tem os casos totais. Os casos totais dá 720. Então aqui nós temos a separação dos casos. Né? Como é que eu sei isso? Eu pego o número 1, eu tenho 6 possibilidades de respostas. Eu pego o número 2, tem 5 possibilidades de respostas agora. Porque eu já escolhi uma como resposta. Eu pego o número 3, tem 4 possibilidades de respostas. E assim sucessivamente. Nessa sucessão, nós vamos chegar a 6 vezes 5 vezes 4, porque são casos E. E isso vai dar 6 fatorial, que é 720. Então, esses são os casos possíveis de funções bijetoras. Feito isso, a probabilidade de função não ponto fixo, nós podemos pegar as total de casos menos as que não são ponto fixos, dividido pelo total. E aí nós vamos responder a pergunta ao menos um ponto fixo. Você percebe? Isso aqui é de probabilidade, né? Quando ele fala ao menos um ponto fixo, nós podemos pensar nos casos totais menos não ponto fixo. Porque aí você pega o total menos o exclusivo e tem como resultado o ponto fixo pelo menos, um ponto fixo pelo menos. Que é o caso que nós estamos desejando. Então, o total menos o que eu não quero dá o que eu quero, dividido pelo total. E essa probabilidade é 91 sobre 44. Perdão, isso aqui está errado. 455 dividido por 720 vai dar 91 sobre 144. Faltou um 144 aqui. Bom, dá para perceber que eu copiei, né? Lógico que eu fiz aqui alguns trabalhos mais minuciosos, coisa que na FUVEST não tem. O que eu te recomendo no fim deste vídeo? Veja que ele já tomou 17 minutos da sua vida. Cara, você não tem esse tempo. E é o que eu estou pegando a resolução, hein? E explicando ela. Imagina você fazer isso do zero. Você gastaria acho que uma meia hora para mais para resolver uma questão dessa. É um ponto de 6 questões, se você fizer só matemática. Eu vou ser muito sincero. O ensino médio ele não coloca o estudante para enfrentar essas questões com uma maior frequência. Por isso a dificuldade. Né? Então, são questões tropeço. Não faça, pule essa questão. No máximo, faça o item A, para que você não perca tempo e perca a prova inteira por causa de uma questãozinha dessa. Porque essa questão nos mexe no brio, né? Nos deixa ofendido. Pô, eu não sei fazer isso. Não, eu não sei fazer, cara. Seja humilde. Admita que você não sabe fazer, mas você sabe fazer outras coisas. E assim você consegue resolver as questões que valem mais a pena do que esta. Vamos continuando para a próxima questão.